Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Queridos, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm participado desses estudos bíblicos, que têm renovado a nossa fé. Gostaria de agradecer a vocês que se inscreveram em nosso canal. Eu gostaria também de incentivar você que ainda não é inscrito, que faça a sua inscrição, que deixe o seu comentário para a glória do nome do Senhor Jesus. Bem, querido, na lição passada, Jesus nos alertou sobre duas portas e dois caminhos que nos conduz a uma eternidade com Deus ou uma eternidade longe de Deus. E aprendemos que somos nós que devemos escolher qual porta e qual caminho iremos seguir em nossas vidas. Hoje, Jesus nos alerta sobre os falsos profetas. Primeiro, Jesus pede para tomarmos cuidado, para não sermos enganados por eles. Depois, Jesus ele diz que eles se disfarçam como ovelhas, mas na verdade eles são lobos devoradores. Jesus disse no estudo de hoje que a única forma de reconhecer eles é através de seus frutos, ou seja, através dos seus falsos ensinos e de seu estilo de vida pecaminoso. E depois Jesus vai dizer que no juízo final, todos eles serão condenados eternamente. O tema de hoje é falsos profetas. O texto é o livro de Mateus capítulo 7, versículo 15 ao versículo 20. Bem, querido, o que é um profeta? Um profeta na antiga aliança era um homem ungido por Deus para ser o seu porta-voz, o seu mensageiro aqui na terra. O profeta, ele recebia a mensagem do Senhor, Deus falava com ele, e então ele passava aquela mesma mensagem ao povo de Deus. Mas quando nós estudamos o Antigo Testamento, nós encontramos também muitos falsos profetas, que eram homens e mulheres que se diziam profetas do Senhor. Mas o próprio Deus dizia, através dos verdadeiros profetas, que ele não tinha enviado aqueles homens. E então, na maioria das vezes, o povo rejeitava os verdadeiros profetas do Senhor, como Jeremias, Isaías, Elias, que pregavam e ensinavam somente aquilo que Deus dizia. E o povo acabava dando ouvido às vozes dos falsos profetas, que pregavam e ensinavam aquilo que eles inventavam com um único propósito: enganar o povo e se enriquecer nas custas deles. Bem, querido, no tempo do Novo Testamento, nos dias de Jesus, e no início da igreja primitiva e até nos dias de hoje, ainda existem muitos falsos profetas. E por isso esse ensino de Jesus ainda é relevante para os nossos dias, é um alerta para a igreja de hoje. Então, Mateus capítulo 7, versículo 15, Jesus diz assim: cuidado, tome cuidado com os falsos profetas, que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus está aqui gritando em alta voz. É como se Jesus estivesse dizendo assim para nós: ei, minha igreja, tome cuidado com os falsos profetas. Eles já estão no meio de vocês. Eles se parecem com crente, vestem roupa de crente, fala como crente, canta louvor de crente, prega a minha palavra, mas eles ainda não são crentes, eles ainda não se converteram a mim. Vejam, eles são tremendos atores, eles vestem roupa de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos para devorar, ou seja, têm a aparência de um crente piedoso, mas o coração deles está cheio de mentiras e enganos. Mateus 7,16, a primeira parte do versículo, Jesus diz assim: pelos seus frutos vocês o conhecerão.
Jesus disse, querido, que nós só poderemos reconhecer que eles não são verdadeiros profetas do Senhor pelos seus frutos, ou seja, através dos seus falsos discursos, seus falsos ensinos, distorcendo a verdade do Evangelho de Cristo, e também através do seu estilo de vida pecaminoso, porque eles sempre cometem escândalos. A gente sempre vê falando do nome deles. Em Mateus 7, versículo 16, a parte B, Jesus diz assim: por acaso vocês escolhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Então Jesus aqui faz uma comparação entre os falsos profetas e as árvores. No versículo 17 e 18, Jesus continua com a comparação dizendo assim: assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz más frutos. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Então Jesus está dizendo que a árvore boa deve produzir bons frutos, e a árvore má deve produzir frutos ruins. Ou seja, um profeta verdadeiro deve pregar e ensinar o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Um profeta verdadeiro deve ser marido de uma só mulher, deve ser fiel à sua esposa. Um profeta verdadeiro deve amar as ovelhas e não a lã e a gordura das ovelhas. Um profeta verdadeiro deve amar as pessoas e não aquilo que as pessoas têm. Querido, vejamos o que os apóstolos falaram sobre os falsos profetas em suas epístolas. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu, alertando Timóteo e a igreja contra os falsos profetas. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1 e 2. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé ou abandonarão a sua fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a sua consciência cauterizada. Querido, aqui o apóstolo Paulo está dizendo que nos últimos dias o Espírito Santo revelou para ele que surgiriam muitos falsos profetas e que enganariam a muitos com seus falsos discursos. Geralmente, querido, eles pregam aquilo que o povo gosta de ouvir. O evangelho deles não é o evangelho da cruz. O evangelho deles não é o evangelho da renúncia. O evangelho deles não é o evangelho da porta estreita. O evangelho deles é o evangelho dos prazeres. O evangelho deles é o evangelho do engano, das riquezas. O evangelho deles é o evangelho da porta larga e do caminho espaçoso. É por isso que Paulo diz que alguns vão se desviar da fé por obedecer a esses ensinos enganadores. Paulo usa aqui, até Paulo disse que esse ensino que eles ensinam, os falsos profetas ensinam, não vem do Espírito Santo, mas vem de espíritos enganadores. São ensino de demônios. Então, as pessoas, os falsos profetas, para alcançar os seus objetivos, eles usam de hipocrisia e falam mentiras, porque eles já têm a sua própria consciência cauterizada pelo pecado. Aqui no livro de 1 Timóteo capítulo 6, ainda Paulo falando sobre os falsos profetas, do versículo 3 ao 5. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5. Paulo diz que eles ensinam a falsa teologia da prosperidade. Olha o que Paulo diz. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso, esse falso profeta é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e briga a respeito de palavras. Olha, querido, que coisa séria. Paulo está dizendo que se um pastor sobe em cima do altar e começa a ensinar uma doutrina falsa, que é o contrário daquilo que Jesus diz. Querido, Jesus ensinou a gente ter uma vida piedosa. Jesus falou bem claro: não ajunteis tesouros na terra, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então hoje a teologia da prosperidade, os falsos profetas ensinam que Jesus estava equivocado com aquilo que ele diz, ou que Jesus não quis dizer aquilo que ele diz.
Por quê? Porque eles querem dinheiro, eles querem alcançar, eles querem a lã, a gordura das ovelhas. Então Paulo está dizendo claramente que eles não estão concordando com a doutrina de Jesus Cristo, que é o ensino segundo a piedade. Olha o que diz aqui, ó, no versículo 5. E daí que nasce a inveja, a provocação, a difamação, a suspeita maligna e as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente, está falando dos falsos profetas, pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é uma fonte de lucro. Olha que coisa maluca. Eles amam tanto o dinheiro que eles estão ensinando aquilo, distorcendo aquilo que Jesus ensinou, dizendo que a vida cristã tem que ser uma vida de lucro, você tem que ter o melhor, você tem que arrebentar. Aí Paulo fala no versículo 6, de fato, grande fonte de lucro é a vida cristã, a piedade com contentamento, ou seja, temos que estar contente com aquilo que o Senhor nos dá. Se o Senhor me der riqueza, se o Senhor me deu alguma coisa, me deu alguma coisa a mais, se eu sou um empresário, eu tenho que usar aquilo para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não tenho que colocar o coração naquilo, é isso que Paulo está ensinando, porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma poderemos levar dele. Olha para você ver que diferença do que os pregadores ensinam. E depois ele diz assim, tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes, mas os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e muito desejo insensato, nocivo, que leva as pessoas a se afundarem na ruína e na perdição, por amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, alguma nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Então Paulo está ensinando aqui Timóteo e os irmãos que deveriam fugir dos falsos profetas, dos falsos ensinos. Pedro, querido, também fala sobre eles, né? E não dá tempo de falar aqui. João fala sobre eles em 1 João capítulo 4, versículo 4 ao 6, não dá tempo de ler. João diz que aqueles que estão na igreja, mas que ainda não se converteram de todo o coração a Cristo, seriam facilmente enganados pelos falsos discursos dos falsos profetas. Veja o que João diz aqui em 1 João capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e já venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês, que é o Espírito Santo, é muito maior do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão fala da parte do mundo e o mundo os ouve. Os falsos profetas procedem do mundo, tem um espírito maligno deles, então quando eles falam, as pessoas do mundo ouvem. Nós somos de Deus, quem conhece a Deus nos ouve, e quem não é de Deus não ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Querido, aqui João deixa bem claro que quem é de Deus ouve a palavra de Deus, por mais duro que ela seja, mas quem não é de Deus não ouve a palavra de Deus, só vai ouvir os falsos discursos que alegram os seus corações, né? Que tem um coração materialista. Aqui em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3, Pedro também fala sobre eles. Aqui Pedro diz que eles ensinam heresias para alcançar seus objetivos e o estilo de vida deles é um estilo de vida imoral. 2 Pedro 2, versículo 1 ao 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou. Eles vão renegar o próprio Jesus Cristo, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles o caminho da verdade será difamado no mundo, né? E tanto escândalo que as pessoas do mundo escandalizam, falando que todos os pastores são falsos profetas. Eles são movidos por avarezas, eles explorarão vocês com palavras fictícias, palavras enganadoras, mas para eles a condenação decretada há muito tempo não tarda, e a destruição deles não caiu no esquecimento. Versículo 14 diz assim: eles têm os olhos cheios de adultério, toma cuidado, irmãs, e são insaciáveis no pecado. Eles enganam almas inconstantes e têm o coração exercitado na avareza. Essa gente é maldita, né? Pedro fala que eles são malditos. Bem, querido, agora aqui no versículo 19, o último versículo, Jesus agora diz assim, qual vai ser o destino deles, né?
Toda árvore que não produz bom fruto, ou os falsos profetas, né, é cortado e jogado no fogo. Jesus disse que o final dos falsos profetas será triste, né? Pois eles enganaram muitas vidas com seus falsos discursos, não se arrependeram, não se converteram a Cristo, e por isso eles serão condenados eternamente. Querido, veja então o que Jesus diz aqui em Mateus 7, versículo 21 ao 23. Esses versículos se aplicam tanto aos falsos cristãos, como também aos falsos profetas. Olha o que diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia, no dia de juízo final, né, vão me dizer: Senhor, nós profetizamos em teu nome. Ou seja, os falsos profetas profetizam, entregam a mensagem do Senhor, até mesmo pregam alguma coisa da palavra de Deus. Em seu nome nós expulsamos demônios. Os falsos profetas também expulsam demônios no nome de Jesus. Os demônios têm que sair não por causa dos falsos profetas, mas por causa do nome de Jesus. Em seu nome nós fizemos muitos milagres. O falso profeta também faz muitos milagres por causa do nome de Jesus. Então Jesus disse que vai falar para eles claramente: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Ou seja, os falsos profetas, eles pregavam, às vezes pregavam alguma verdade, expulsavam o demônio, faziam milagres, mas eles distorciam o evangelho de Jesus Cristo e eles não se arrependiam, não se converteram a Cristo de verdade, e por isso naquele dia o Senhor vai lançar eles no lago de fogo e eles serão eternamente condenados. Queridos, só para concluir a mensagem de hoje, Jesus hoje nos alertou sobre o grande perigo de sermos enganados pelos falsos profetas. Por isso, querido, eu aconselho a todos vocês: valorize, querido, seus pastores. Valorize, querido, aqueles humildes pastores que não são reconhecidos por ninguém, mas que amam verdadeiramente o rebanho de Deus e que luta contra os lobos que tentam destruir as ovelhas, e que sempre leva as ovelhas aos pastos verdejantes da verdadeira palavra de Deus, para poder alimentar o rebanho com o maná do verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, Pai. A minha oração, meu Deus, é que o Senhor abra o nosso entendimento, nosso coração, meu Deus, para que nós não venhamos ser enganados pelos falsos profetas, pelos falsos discursos. Eles têm somente um objetivo, meu Deus, é um engano, é enganar, meu Deus, para poder, meu Deus, saciar os desejos, os prazeres carnais deles, para se enriquecer, para, meu Deus, construir os seus grandes impérios aqui na terra, não para a glória do Senhor, mas para a glória deles, para o louvor deles, meu Pai. O Senhor disse que eles serão condenados no final, mas a minha oração é que o Senhor abra nossos olhos espirituais para que possamos reconhecer eles